Só que eles voltam e falam com o povo: aos nossos olhos e aos olhos deles, nós somos como gafanhotos, nós não temos condições. Agora pensa comigo, imagina o líder da sua tribo, da sua casa, do seu povo ali, é enviado para observar o lugar que Deus havia prometido. E quando ele chega, ele fala assim: não dá para a gente. Impossível. O que é que você pensaria se o meu líder que foi espiar, que Deus mandou, que Moisés falou com ele para ir, ele não está acreditando? Sem chance. Tanto que você vai ler o capítulo 13, começa uma murmuração no meio do arraial, e a primeira coisa que o povo diz é: não tinha lugar para a gente morrer lá no Egito, não? Então quer dizer que Deus nos trouxe aqui para a gente morrer em Canaã, ou nesse deserto? Os nossos filhos vão ser escravos lá, desses povos que moram lá? Então você percebe que as pressões, as situações que eu e você podemos estar envolvidos, podem revelar aquilo que está dentro de nós. Se eu deixo de ouvir o que Deus me disse, e começo a colocar os meus olhos, os meus ouvidos no populacho que está no meio da situação, o meu coração começa a duvidar, a minha convicção começa a dividir, a minha confiança entra em xeque, e aí eu não alcanço o que Deus tem. Agora eu te pergunto, como que pode? Se 12 homens estavam debaixo da mesma palavra de Deus, debaixo da mesma liderança de Moisés, debaixo da mesma nuvem, da mesma glória, quando chegam nessa situação, 10 têm uma visão de uma situação e 2 têm uma visão de outra. Porque Deus permite essas situações para revelar o que está no nosso coração. Então, quando Deus te dá uma situação, quando vê uma pressão na sua vida, quando vê uma situação difícil, o que Deus quer fazer? Ele quer colocar para fora, expurgar. Se é medo, vai vir para fora. Se é incredulidade, vai vir para fora. Se é dúvida, vai vir para fora, porque Deus precisa tirar para fora o que Ele precisa tirar para estabelecer o que Ele quer ter dentro de você e de mim também. Então, quando Deus mandou os 12, Deus falou: eu quero ver como que esses 12 vão reagir. Porque a forma com que eles vão reagir vai determinar como o povo vai reagir aqui dentro. Então é extremamente importante nós entendermos o que o Espírito Santo está nos mostrando nessa noite. Que quando nós pensamos diferente em meio às dúvidas, nós estamos garantindo a nossa entrada a respeito daquilo que Ele nos disse. Porque a palavra de Deus estava valendo para todo mundo. Mas por que nem todos entraram? Porque numa situação, a forma de pensar no momento da pressão revelou o coração, a intenção e a disposição de cada um. E por que Deus permite isso, pastor? Se Deus já tinha falado que entrasse, Deus estava com o povo no meio do caminho. Aí eu te pergunto, Deus não queria que todos entrassem? Sim, a promessa era para todos. Só que tem coisas que Deus não vai fazer por mim e por você. Tem coisas que Deus vai nos pressionar para que nós tenhamos uma postura e manifestemos fé, confiança, ousadia, esperança, certeza. E quando Josué e Caleb teve uma postura diferente, a Bíblia diz que os 10 liberam o relatório e todo o povo começa a murmurar contra Moisés. E você lê o texto, você assusta. Porque a Bíblia diz que Moisés e Arão prostram-se no chão e ficam calados, eles não têm reação. Eles ficam paralisados. E Josué e Caleb, cheio do Espírito de Deus, cheio de ousadia, vira e diz: Deus é conosco. O amparo deles se foi. Nós vamos entrar e vamos estraçalhar eles como um pão. E o texto diz que o povo pegou pedra para apedrejar Josué e Caleb. A Bíblia diz que a glória do Senhor desceu no meio do arraial e Deus tratou com o povo. Agora, por que é que esses 2 homens que foram espiar o mesmo lugar viram coisas diferentes dos 10? A missão não era a mesma? A palavra não era a mesma? A direção não era a mesma? É porque esses homens, quando eles saíram para espiar, eles não saíram ouvindo nem o que Moisés e nem o que a liderança que nós lemos aqui em Deuteronômio 1 pediu eles para fazer. Deus só falou assim, observa a terra e volta. Deus não mandou perguntar se era boa, se era ruim, se tinha gigantes, se não tinha. Deus só falou, olha e vem. Quando os 10 começam a observar uma coisa que Moisés ouviu de sua liderança e falou sem Deus mandar, começou a crise.
Porque eles já saíram com a missão no coração, sem que Deus dissesse para fazer. E aqui vai uma dica para mim e para você. Se Deus te der uma palavra, permanece nela. Mas pastor, o mesmo Deus que te deu uma palavra, até que ela se cumpra na sua vida, Ele vai permanecer te falando a mesma coisa. Exemplo, Deus falou com Abraão 75 anos. Vou te fazer o pai de uma grande nação. Você vai ter muitos filhos. 25 anos depois, Deus deu a mesma palavra para Abraão. Ele não mudou a palavra. Passou-se os anos. Abraão está no deserto. E um dia Abraão está triste lá dentro da tenda dele. Você conhece o texto. E ele lá orando triste, ele fala assim: Senhor, eu acho que o meu servo Damasceno que vai ser aquele que vai assumir toda a minha herança. E ele começou a questionar. Ele estava numa tenda onde ele só via as circunstâncias e as pressões do seu corpo, da sua idade e do ventre de Sara. Começou a mexer com Abraão. Aí Deus fala com ele assim: Abraão, sai da tenda. Ele saiu da tenda. Deus falou assim: olha para o céu. Ele olhou. Conta as estrelas, você pode? Olha as areias do deserto. Você pode contar? Não, Deus disse: assim será a sua descendência. Quando eu e você estivermos no meio de uma situação onde as pressões, onde as situações estão dizendo que não, onde talvez é o seu salário, onde talvez é o seu casamento, onde talvez é a sua saúde, está te dizendo que não, você precisa ouvir o Espírito Santo falando assim: sai desse lugar de pressão e vai para um lugar de possibilidades. Porque mesmo em meio ao deserto, eu escolho o que eu quero ver. Porque 2 homens escolheram ver o que Deus disse, não escolheram ver as dificuldades que tinham que enfrentar. E o texto diz que quando Abraão sai para fora, Deus reafirma a promessa. E eu estava falando lá no São Pedro, um versículo muito poderoso que diz assim, que Abraão creu contra a esperança, e isso foi lhe imputado por justiça. Que loucura! Como que é crer contra a esperança? Parece que não tem sentido, mas tem. Quando Abraão olhava para o seu corpo amortecido e o corpo de Sara, a esperança humana dizia para Abraão: tá não. Sara, o ventre dela está amortecido, você já está batendo nas casas aí de 90, não tem jeito para você não. A esperança humana, a esperança natural, a esperança carnal dizia que não. Mas a esperança da palavra de Deus dizia que sim. E aí Hebreus vai dizer assim, que Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Então quando a incredulidade, a dúvida chegava para Abraão, ele falava assim: já passou 10 anos e nada. Abraão olhava para o céu, olhava para a areia e falava: é um tempo de possibilidades. 80 anos, 90, e um dia o Senhor resolve almoçar com Abraão uma tarde. O Senhor chega lá, mais 2 anjos, senta com Abraão e fala assim: ó, daqui a 1 ano vai acontecer, tá? E Sara dá aquela risadinha lá. E Jesus do outro lado fala: por que você riu, Sara? Não, não ri não, Senhor. Alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Porque Sara não via as possibilidades de Deus, mas Abraão já via. E depois dessa experiência com Deus, a Bíblia diz que quando Abraão sobe para sacrificar Isaac, ele sabia que ele ia sacrificar, mas ele tinha tanta certeza no Deus que ele servia, tanta convicção, que ele disse para os servos dele: eu vou subir mais um menino para adorarmos e voltaremos. Aí o autor de Hebreus vai falar que Abraão foi o primeiro homem no Antigo Testamento que creu na ressurreição. Meu Deus! Quem ensinou ressurreição para Abraão, irmão? Você entende? Quando você começa a ouvir o Espírito Santo, em meio às dúvidas, o Espírito Santo começa a definir a forma de você enxergar, a perspectiva que você tem da situação que você está vivendo. E a partir daí é onde Deus vai te levar ou não. Porque se eu viro para você e falo: e aí, como é que está, irmão? Como é que está, irmã? Não, pastor, misericórdia, só Jesus. Eu não consigo ver solução, eu não consigo ver saída. Está difícil demais. Você está revelando para mim
o lugar e o momento que você está. Mas você não está revelando para mim por fé que Deus está te apontando para sair desse lugar e avançar. Então, em meio ao deserto, qual é a minha, a sua perspectiva? Qual é a nossa visão? Porque se eu estou num deserto e eu vejo possibilidades, quando eu chegar em Canaã, eu não vou ter problema com aquilo que me é difícil. Porque num deserto de possibilidades, eu sou treinado para avançar e entrar no que Deus me disse. Para uns, o deserto foi lugar de morte. Para outros, lugar de treinamento. O deserto é o que para você? Pastor, tem alguém enfermo na minha família. Isso é um fim ou é uma possibilidade para Jesus exaltar o nome dele e colocar sobre a tua vida uma unção de cura? Pastor, eu estou desempregado. Isso é uma má notícia ou uma possibilidade de você abrir um negócio e Deus começar a prosperar você a partir de uma realidade? Pastor, eu quero começar a fazer algo na obra de Deus, mas eu me feri, eu me machuquei muito lá atrás, eu não quero mexer com mais nada. Será que Deus não está querendo te levar para uma nova realidade, um novo nível ministerial, uma nova possibilidade de fazer algo para Ele? Porque o nosso primeiro ponto é, o Espírito Santo nos faz pensar diferente em meio às dúvidas. Indiferente do que você for enfrentar nesses dias, se você é guiado pelo Espírito Santo para o cumprimento das promessas, eu e você precisamos ter uma postura de enxergarmos a partir do que Deus disse. O que Deus te disse? Quantos anos Deus te disse? Qual a palavra que Deus te disse? Porque a palavra que Deus empenhou para Israel estava valendo para todos. Mas conforme eles caminhavam, a palavra foi se perdendo para alguns e se confirmando para outros. Então, aquilo que eu ouço de Deus, aquilo que eu guardo de Deus, aquilo que eu acredito em Deus, vai se tornando um fundamento para a minha vida. E vai me dando base para caminhar, para construir, para avançar. E não se engane, à medida que você vai caminhando no que Deus te disse, mais as pressões aumentam. Exemplo, Davi. Davi, ele tem a primeira experiência dele enfrentando leão e urso. Ele vence. Mas ele venceu leão e urso com um cajado. Depois, Saul se torna rei. E agora Davi é levado ao palácio de Saul. Saul fica endemoniado, você conhece o texto. E agora Davi precisa vencer um demônio que incomodava o rei, e ele não usa mais cajado. Agora ele está usando uma harpa. Então, quando eu começo a entender o que Deus tem para mim, Deus começa a revelar as armas que Ele está me dando para adentrar no que Ele me disse. Você vai ler na Bíblia, para leão e para urso, Davi usou um cajado e depois rasgou. Para Saul, ele teve que tanger uma harpa. Pastor, mas a guerra não era de Davi, você que acha que não. Porque um homem que entra no palácio para tanger para um rei, ele está construindo e liberando o ambiente para Deus habitar. Você acha que Davi estava só expulsando o demônio que havia em Saul? Não. Ele estava tocando no palácio que anos depois ele seria rei lá. Porque aquilo que você está construindo, adorando, tangendo, lutando hoje, é aquilo que você vai desfrutar amanhã. O texto diz então que agora Davi vai enfrentar Golias. Agora ele não usa harpa e nem cajado. Ele usa uma funda. Saul quer colocar a armadura dele significava a sua força, a força de Saul, a capacidade de Saul. Mas Davi disse o quê? Sua armadura não dá para mim. E agora Davi vai na virtude e no poder do Espírito Santo vencer Golias. A Bíblia diz que Israel durante mais de 40 dias foi afrontado por Golias. Pressão de palavras, pressão por causa do tamanho, e os soldados só recuando, e Saul falava, não tem homem não para enfrentar-me? Manda um, Saul. Mas a pressão das palavras, a pressão do tamanho de Saul, a pressão da armadura dele, da arma dele, fazia com que o povo da aliança, o povo que tinha circuncisão, não encarasse. Um dia Deus pega um menino levando queijo para os irmãos, final da tarde ou de manhã, a Bíblia não fala, e ele tem uma leitura que os soldados de Deus, que eram circuncidados, que tinham aliança com Deus, não tiveram. Porque as pressões conseguiram tampar,
cegar a aliança que eles tinham, o Deus que eles serviam e onde eles precisavam avançar. Aí um menino vai levar queijo e ouve um gigante gritando e afrontando, e ele olha e fala: quem que é esse cara que está afrontando o exército do Deus vivo? Irmãos, quando você tem uma perspectiva do seu Deus e da situação, você vê possibilidade em vez de dificuldade. O texto vai dizer que Davi olhou: quem que é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Davi viu um exército que o próprio exército não estava se vendo mais, porque estava com medo. E Davi viu que aquele gigante não tinha aliança, e o povo tinha. Olha para você ver as possibilidades no meio da adversidade. Davi vira e fala assim: o que o rei vai fazer se esse gigante for vencido? O rei vai isentar de posto, vai casar com a filha do rei e vai ser um dos generais do exército do rei. Davi parou, calculou e falou: bom, eu já venci leão, eu já venci urso, eu já expulsei demônio, eu não vou vencer Golias? E ele foi, você conhece o texto, e numa situação de impossibilidade, de pressão e de dificuldade, Deus revelou quem? Um adorador, um guerreiro e um rei. Porque naquele momento, não era simplesmente um jovem que estava vencendo um gigante. Naquele dia, Deus estava mostrando de um adorador que sabia o que é aliança. Deus estava revelando um guerreiro que sabia o que era guerrear segundo os padrões de Deus. E Deus estava revelando futuramente um rei, porque a partir daquele momento todos os soldados de Saul respeitariam Davi. Tem ambientes que eu e você vamos entrar e o Espírito Santo vai nos permitir, porque Ele quer revelar quem nós somos em Deus, o que Deus nos chamou para realizar, o que Ele te preparou para ser. Então você vai se ver em ambientes onde o próprio Deus vai te empurrar para revelar quem você é, para o céu, para o inferno, para você mesmo e para as pessoas que estão em sua volta. Isso aconteceu com Jesus, isso aconteceu com a igreja primitiva, e isso vai acontecer conosco. Então, o primeiro ponto aqui, para a gente ir para o segundo: o Espírito Santo nos faz pensar diferente em meio às dúvidas. Segundo, guiado pelo Espírito ao cumprimento das promessas. O Espírito Santo nos faz crer diferente em meio às incredulidades. Se você for ler na Bíblia, a Bíblia diz que, Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. E aí eu estava comentando com o pastor e com o Paulinho, lá no São Pedro, a palavra abençoou significa barak. O que é isso? Deus nos deu toda capacidade, recursos e benefícios para que você seja o que Ele te disse que você iria ser, para que você fizesse o que Ele falou que você iria fazer, e para que você executasse aquilo que você precisava executar. Então, bênção não tem a ver com algo que eu estou esperando receber, mas ser abençoado tem a ver com algo que Deus me mandou ativar para fazer. Ser abençoado não é receber algo de Deus. Ser abençoado é ativar todos os recursos, capacidade, benefícios que Deus colocou dentro de mim pelo Espírito Santo para vencer situações, para receber o que Deus disse a meu respeito, para entrar em lugares que Ele me estabeleceu para entrar, para conquistar territórios que Ele disse que seriam meus. Por isso, Josué e Caleb, quando pisaram em Canaã, eles não pisaram como espia que estava indo olhar algo. Eles pisaram como dono que já queria voltar para viver naquele lugar. Quando você e eu entrarmos na situação, qual que é a nossa fé? Quando você estiver inserido numa situação, seja ela qual for na sua vida, qual que é a sua postura? Porque a incredulidade vai bater na sua porta e na minha também. A dúvida vai tentar nos pegar. Se bateu na porta de grandes homens de Deus e mulheres de Deus, não vai bater na minha e na sua? O problema não é ela bater. O problema é deixar ela entrar. Porque em meio a essas situações, eu preciso revelar fé. Então, ser abençoado é ativar pelo poder do Espírito Santo toda a capacidade, todo o recurso e, acima de tudo, aquilo que a palavra disse ao meu respeito. Irmão,
Se Deus te diz que você vai chegar, você vai chegar. Se Deus te diz que vai acontecer, vai acontecer. Se Deus diz que você vai vencer, vai vencer. Mas pastor, a luta é grande, o deserto está difícil. Mas o mesmo Deus que empenhou a palavra para você, é o mesmo Deus que te sustenta. É o mesmo Deus que te capacita. É o mesmo Deus que te abençoou. Ele não vai mais te abençoar, irmão. Já te abençoou com todos os recursos. E aí eu entro na presença de Deus e fico procurando coisas para cair do alto, para ver se eu recebo. Não, as armas que Deus tem para você já te deu. O poder do Espírito já está dentro de você. Não vai cair mais nada do céu para mim ficar esperando. Deus, me dá armas para me lutar. Deus, mas já te dei. Deus, manda a minha bênção para mim, porque eu recebo. Deus falou, filho, eu já te abençoei. Entra e toma posse. Quando Deus abençoou Adão, Ele abençoou ele com todos os recursos lá dentro do jardim. Ele só precisava administrar tudo aquilo que Deus tinha colocado dentro dele, ele externar semelhantes. Eu manifesto aquilo que Deus colocou dentro de mim. Crer contra a incredulidade. E sabe o que Deus mais se preocupa? É com o que você pensa, com o que você acredita. Não com o que os outros acreditam ou não. Quando Caleb chega para Moisés, ele diz assim, olha, eu vou te falar o relatório segundo eu senti no meu coração. Ele não olhou para os 10, ele não quis saber o que os 10 pensavam, o que os 10 viram. Ele falou, Moisés, eu vou te falar o que eu vi e o que eu sinto. E isso mexeu com Deus naquele dia, ao ponto da glória de Deus descer no arraial e falar, Caleb, houve nele um espírito diferente. Agora pensa comigo, na hora que a família de Caleb olhou para ele e falou assim, se o meu pai falou que a gente vai entrar, é porque está pronto. Só que você vai ler na Bíblia, Judá inteiro não entrou, Caleb era da descendência de Judá, era da tribo de Judá. Só que entrou só ele e a família dele, a tribo de Judá, a maioria ficou no deserto. Por quê? Porque quando ele trouxe o relatório, mesmo segundo o seu coração, nem todos creram. Vai ter coisas que Deus vai falar só para você, não compartilha com ninguém. Que é isso, pastor Henrique? Se Deus não mandar, guarda para você. E no momento certo você fala, Deus, eu vou te falar o que eu vi, eu vou te falar o que eu senti, eu vou te falar o que eu creio, eu vou te falar que nessas situações, como eu me manifesto, como eu me movo, Senhor. E aí Deus vai falar, você vai entrar, você vai viver, vai cumprir na sua vida. Por quê? Porque no meio da incredulidade, no meio da situação difícil, no meio da dúvida, houve em você um espírito diferente. É isso que o Espírito Santo está construindo em nós. Uma forma de ver diferente, uma forma de crer diferente, uma forma de chegar diferente. Terceiro, para a gente encerrar. Guiados pelo Espírito ao cumprimento das promessas. O Espírito Santo nos faz agir diferente em meio às pressões. Se eu creio, se a minha mente, o meu coração não é movido pelas circunstâncias, quando vier ou eu estiver no meio das pressões, eu vou estar tranquilo e vou ser aprovado. Por quê? Porque eu venci a dúvida e venci a incredulidade. Aí eu sempre lembro que o pastor Robson fala, não deixa para decidir quando chegar lá. Lembra, pastor? Sai decidido. Josué e Caleb saiu decidido. Decidido a observar e voltar para tomar posse. Quando eu entendo aquilo que Deus tem para mim, quando eu aplico o meu coração naquilo que Deus disse, quando a dúvida, quando a incredulidade não acessa o meu coração, a minha ação é diferente. Por quê? Aqui e aqui eu estou resolvido. Eu já saí convicto, decidido. Então, os fatores externos não mudam o que está decidido aqui. Não muda o que está decidido aqui. A Bíblia diz o quê? Que nós temos a mente de Cristo. Jesus não deixou para decidir para morrer aqui, ele já desceu do céu decidido. A Bíblia diz, dar-te-eis um novo coração. Um coração a partir de mim, a partir de como eu vejo as coisas, a partir de como a minha palavra se move.
Andar em vitória, irmão, que Deus está nos ensinando nesses dias é andar vencendo dia a dia. O homem incrédulo que tenta subir. O homem e a mulher da dúvida que tenta aparecer. O homem e a mulher que muitas das vezes esquece do que Deus disse. Andar em vitória tem a ver com, à medida que eu vou caminhando, eu vou vendo possibilidades. Eu vou andando com o Espírito Santo. Eu vou enxergando diferente. Eu vou crendo diferente. Eu vou me apegando no que Deus disse. E a partir daí, eu vou sendo guiado ao cumprimento das promessas. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei quais são as suas pressões. Eu não sei qual é a sua dúvida. Eu não sei se a incredulidade tem tentado te pegar. Eu não sei, na verdade, nem o que você está vivendo. Mas são dias que o Espírito Santo tem falado de forma clara. E Deus quer nos introduzir naquilo que Ele disse ao nosso respeito. Nós escolhemos. Pode ser nesses dias de Pentecostes, ou pode ser bem mais para frente. Porque Deus disse que do deserto até Canaã eram 40 dias. Israel levou 40 anos. Por causa de 10 espias, atrasaram o processo de 2 homens. Não deixe as pessoas incrédulas atrasarem o seu processo. Não deixe as pessoas que têm dúvida atrasar o processo de Deus na sua vida. Não ouça o populacho, aquele que chega perto de você, que não tem uma palavra, não tem uma direção, não tem uma certeza. Cuidado com quem você abre o coração, com quem você compartilha o que Deus te disse. Porque tem coisas que não é para você falar. Por que aconteceu de José ir parar lá onde ele parou? Porque ele compartilhou o que Deus não mandou compartilhar. Ah, pastor, mas iria acontecer de qualquer jeito? Sim. Mas a Bíblia diz que os irmãos de José odiaram ele, porque não estavam preparados para receber e para ver o que Deus tinha para José. Embora Deus usou José para livrar e prover para os seus irmãos, eles não tinham maturidade e estrutura para ouvir o que Deus tinha falado com José. Então, algumas coisas o Espírito Santo vai te falar, aguarda. Porque se você for compartilhar para alguém, vai falar, ah, não, você é grande demais. Sabe que Deus tem isso para você mesmo? Olha a sua vida. Olha suas finanças. Olha seu casamento. Olha seu ministério. E Deus tirou Abraão no meio de um pai e mãe idólatra. Deus tirou Israel do meio de um povo pagão. Possibilidades. Quais são as possibilidades de Deus para mim e para você nesses dias como igreja? Como família? Quais são as possibilidades de Deus na sua finança, na sua empresa, no seu salário, na promoção lá no seu serviço, para fechar um negócio, no seu ministério? Deus está te falando, e Oséias vai dizer, eu te atrairei para o deserto, e ali falarei ao seu coração. A forma com que eu vejo, sinto e creio, vai determinar para Deus, para quem está em minha volta, como eu estou, e se eu vou avançar, ou se eu vou ficar pelo caminho. Israel ficou pelo caminho. A nuvem da glória, maná de Deus, os mandamentos na mão de Moisés, mas ficou pelo caminho. E eu não acredito que o Espírito Santo queira que a gente fique pelo caminho. Por isso, nessa noite, o Espírito Santo te faça pensar diferente em meio à dúvida. Te faça crer diferente em meio à incredulidade. E te faça agir diferente em meio às pressões. Porque se você é guiado pelo Espírito Santo para o cumprimento das promessas, o mesmo Deus que te tirou do Egito, te treina nesse deserto, para te introduzir no lugar que Ele disse ao seu respeito. Jesus veio ao mundo, venceu o diabo, venceu a morte, venceu o inferno, mas também foi levado pelo deserto, sofreu pressões. Deus revelou o Filho dele para os homens, para os demônios, para o céu. E Jesus entrou em Canaã, porque ele voltou para a glória. A igreja, fomos tirados do deserto, do Egito. Estamos no deserto, mas estamos indo para Canaã. E o mesmo Espírito que gerou Jesus em Maria está na igreja. O mesmo Espírito que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelas pressões
do diabo. Eu falei sobre isso aqui, no domingo. Foi o mesmo Espírito Santo que guiou Jesus de volta para Jerusalém, para Samaria, para Betânia e para o céu. É o mesmo Espírito Santo que nos tirou do mundo, que está nos estabelecendo no deserto, que está nos separando com a linguagem, entendimento, cultura, ensino, e dizendo: para onde eu vou levar vocês? Vai manifestar glória, vai manifestar sinais, vai manifestar cura, vai manifestar transformação. Porque o Espírito Santo, nesses dias de Pentecostes e depois dele, vai continuar até tabernáculos e até Jesus voltar, conduzindo, enchendo, fortalecendo. Fica de pé. Se você está aqui nessa noite e está passando por uma dessas situações, eu queria que você viesse aqui na frente. Se você tem sido afetado pelas dúvidas, algumas dúvidas na sua vida, talvez no seu ministério, seu casamento, algumas coisas que você precisa de uma resposta de Deus e isso tem mexido com você. Se você está aqui nessa noite, a incredulidade tem tentado roubar, as pressões da incredulidade, de voz, de situações têm falado para você que não vai acontecer, que não tem jeito. O Senhor te chama. Se você tem sofrido pressões e as suas ações não têm sido conforme o céu espera, o Espírito Santo está te dizendo: vem aqui na frente. Porque o Espírito Santo está dentro de você. E nesta noite, Ele vai te revelar as armas que Ele colocou nas tuas mãos, no seu interior, dentro de você. Porque você é a igreja, chamada para transformar, para iluminar. A Bíblia diz: coluna e baluarte da verdade. Aleluia. Feche os seus olhos. Queria que os pastores ministrassem aqui, pastor, orasse aqui pelos irmãos. Espírito Santo, nós oramos nessa noite. Que a tua palavra diz que o Senhor nos levaria a andar na virtude e no poder do Senhor. Nessa noite, os meus irmãos que estão aqui na frente, Senhor, como igreja, eles têm o mesmo espírito que havia em Josué e Caleb. E é uma noite pela fé de espiar, de enxergar, de crer, de entender que aquilo que o Senhor disse a respeito deles, da família deles, dos negócios, vai acontecer. As pressões, as situações não vão fazer o meu irmão recuar, não vão parar, não vão voltar, pelo contrário, vai revelar que Deus está com eles, vai mostrar o quanto a sua palavra é fundamento, o quanto a nuvem está presente, o quanto o Senhor disse e vai acontecer. Toda dúvida seja removida da mente e do coração nessa noite. Que toda incredulidade que tentar entrar para remover os sonhos, os planos, as palavras que foram liberadas, que ela caia por terra nessa noite, Espírito Santo. Nós declaramos uma remoção nessa noite de toda dúvida, de toda incredulidade. Nós declaramos nessa noite que as pressões estão revelando uma nova oportunidade, novas possibilidades, nova visão, uma nova fé sendo ativada, nova certeza de que o que o Senhor escreveu na história, de que o Senhor chamou para realizar, está acontecendo. A aliança do passado está sendo reafirmada. O Deus que fez do passado, o Deus do antigo, é o Deus do novo. O Deus que conduziu Moisés, Israel, é o Deus que conduziu Jesus, é o Deus que conduz a igreja. E nessa noite, no poder do Espírito Santo, nós cremos, por isso falamos. E conforme a nossa fé, conforme a palavra da nossa boca nessa noite, nós declaramos, Espírito Santo,
Não vamos voltar para trás. Não vamos retroceder. Não vamos ficar no deserto, porque existe um lugar. Existe um lugar. Existe uma palavra. Existe o que Ele te disse. E aquilo que Ele te disse está reafirmando nessa noite. O teu Deus vai te fazer entrar, vai fazer acontecer, porque é uma palavra, há uma aliança, há um propósito, há uma visão, há um treinamento dos céus esses dias sobre você. E toda boa palavra que Deus disse ao seu respeito, nenhuma delas vão cair. Antes, todas se cumprirão na sua vida. É o que a palavra diz. É o que está disponível para você como igreja. E é o que o Espírito Santo preparou como fundamento nesses dias. Recebe em nome de Jesus essa ativação no seu interior, essa palavra movendo o teu espírito, te fazendo avançar, pisar na terra, mesmo que seja para espiar. Deus está te dizendo nessa noite: vai e observa, porque os dias de entrar está chegando, os dias de esmagar os gigantes está chegando. Você vai subir, vai contemplar o que Deus disse e vai tomar posse do que Deus te falou. É necessário as pressões, é necessário as colisões, para que as almas apareçam, para que Deus se revele, para que aquilo que ainda tem de Egito saia, seja expurgado nessa noite, e que a nova realidade do novo homem e da nova mulher, segundo Deus, venha para fora nesses dias. É o que nós cremos, Espírito Santo, e oramos em nome de Jesus. Amém. Ele nos encoraja nessa noite. Aleluias. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em
direita, já estamos encerrando. Diz comigo: Senhor Jesus, eu já saí do Egito, estou no deserto, mas em mim, Jesus, há o mesmo Espírito Santo que havia em Josué, em Caleb e em meio ao deserto. Eu enxergo a partir de hoje novas possibilidades, e certamente eu avançarei para entrar naquilo que o Senhor disse ao meu respeito. Se você crê, aplauda Jesus nessa noite com fé, com certeza, porque Ele é fiel. Pode voltar para o seu lugar, já estamos encerrando. Oração, Regina, para alguém? Tranquilo? Amém? Vamos orar encerrando. Domingo às 9 da manhã, Santa Convocação e Santa Ceia. Vai ser tremendo. Venha, convide pessoas, vai ser uma bênção, um mover sobrenatural do Espírito aqui. Amém? Deus abençoe sua semana. Levanta tua mão direita. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, essas quartas de treinamento, essas quartas de fortalecimento, essas quartas de apontamento para aquilo que nós precisamos entrar. Senhor, nós oramos para que a sua igreja se desperte nesses dias, para que os olhos abram, Senhor. Não tem a ver só com quarta-feira de outra palavra, de mais uma palavra, não. São lugares e tempos de treinar o seu exército, de capacitar o seu povo. E nós oramos pelos cultos da quarta, Senhor. Cada pessoa que entrar aqui seja fortalecida, direcionada, treinada pelo teu Espírito nesses dias. Senhor, nós abençoamos a nossa noite, nos dá uma noite de descanso, sono do justo, uma quinta-feira sobrenatural, Senhor. E mesmo que as situações apareçam, as pressões venham, a incredulidade tenta nos afrontar, mesmo que a dúvida venha, nós temos uma palavra, nós temos um Deus que vai à frente, e nós temos o seu Espírito que nos capacita a chegar aonde nós vamos chegar, porque Ele é o guia, Ele é quem está nos conduzindo. Que a bênção de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e que a doce comunhão do Espírito Santo que te trouxe aqui permaneça te guiando e abrindo os teus olhos espirituais. Vá em paz, que Deus te abençoe. Dá no mínimo 3 abraços aí. Até domingo às 9 da manhã. Jesus seja contigo, Ele é a tua força.